Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui novamente, meus queridos, que estamos aí, nesse propósito abençoado de estarmos aqui lendo toda a Bíblia nesse ano de 2025, amém? Eu sei que não está sendo fácil, principalmente para mim, mas é um propósito que nós vamos concretizar, se Deus assim o permitir, até o dia 31 de dezembro, realizando aí 365 dias do ano, fazendo a leitura da Palavra do Senhor, mostrando que é possível você ter um devocional, você ter um programa, de estudo da Palavra do Senhor. Aí, ano que vem, você pode fazer aí do seu jeito, da sua maneira, se não quiser seguir esse cronograma, mas você pode aí, se preparar aí para que ano que vem novamente você possa retomar esse propósito, amém? Quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você guardar ela na tua mente, no teu coração, mais a palavra de Deus ficará, entranhada dentro de você, e você também harmonizando a sua vida com ela, você só terá bênçãos e vitórias, amém? Então o intuito é nós conhecermos a vontade de Deus, conhecendo, praticar, para que nós não venhamos, desagradá-lo e tenhamos assim um parecer favorável no dia do juízo, Não seremos perfeitos, pelas obras que nós seremos salvos, mas a fé sem obras, ela está morta, Então, se eu tenho fé, eu vou ter obras também condizentes com esta fé, amém? Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 44, 45 e 46 de Ezequiel, Todos esses capítulos, do 40 ao 48 de Ezequiel, descrevem ali as glórias do milênio, onde o Senhor Jesus estará ali reinando por 1000 anos, a Nova Jerusalém, incluindo aí os fatos sobre o novo templo, descrevem ali sobre esse templo, seu tamanho, seus sacerdotes, sua localização, e nós vamos ver hoje no capítulo 44, sobre os oficiais, a manutenção do templo, que requer pessoas para estarem ali cuidando. Ali vamos ver sobre os oficiais, sobre as ofertas, e daremos então nossa continuidade, amém? Capítulo 44 diz a restauração do templo, reformas no ministério do santuário. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, o qual estava fechada, e disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que
andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário nos cargos das portas da casa e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante ele para lhe servir, porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa em todo o seu serviço e em tudo que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça e calções de linho estarão sobre os seus rins, não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram e as porão nas santas câmaras e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão a sua cabeça. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, e eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem, pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança, não lhes dareis, portanto, possessão Israel, eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e de toda oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Capítulo 45, a repartição da terra, o lugar santo. Quando, pois, repartides a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor no lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor, e será o santuário de 500 com mais 500 em quadrado, e terá em redor um arrebalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000, e ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra, ele será para os sacerdotes ministros do santuário,
que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas ministros da casa por possessão sua 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. Para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas e de comprimento 25.000, defronte da oferta santa, que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte, desce da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e diante da possessão da santa oferta, e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente, e na esquina oriental para o oriente, será o comprimento defronte de uma das partes, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão, e o meu povo antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, o príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efa justo e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homem, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos, nos servirão de um arratel. Esta será a oferta que haveis de fazer: a 6ª parte de um efa de cada homem de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homem de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho de cada 200 das mais regada terra de Israel, para oferta de manjares e para o holocausto e para o sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares, e as libações nas festas e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará expiação pelo pecado, e oferta de manjares e holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário, e o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombreiras da casa e nas 4 esquinas da listra do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos simples, assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão asmo se comerá, e o príncipe no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado, e nos 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias, e o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, um efa para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um rim de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Capítulo 46. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia do sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá, e o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da obreira da porta, e os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, no sábado
sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será 1 efa pelo carneiros e pelo cordeiro, e oferta de manjares será o que puder dar de azeite 1 rim para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 rim de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrar pelo caminho da porta do sul sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e saindo eles sairão todos. E nas festas e nas solenidades será oferta de manjares, 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 rim para 1 efa. Quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifício pacífico como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois de ele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha em holocausto ao Senhor. Cada dia, todas as manhãs, o prepararás, e juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares para o Senhor. Todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa, e de azeite, a 3ª parte de 1 rim, para misturar com a flor de farinha, isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, e sua herança pertencerá a seus filhos. Sua herança pertencerá aos seus filhos, será a possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é. Seus filhos eles a herdarão, e o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão, deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar as 4 esquinas do átrio, e eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham a mesma medida, e um muro havia ao redor delas, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Glória a Deus, né, amados irmãos? Finalizamos então a nossa leitura desses 3 capítulos hoje, 44, 45 e 47, né? Nós vamos então finalizar com uma oração. Amanhã estaremos, pela graça de Deus, finalizando o livro de Ezequiel e já entrando no 1º capítulo do livro de Daniel, amém? Né? O 5º livro dos profetas maiores, né? Então, fique firme, fique aí no seu propósito de estarmos aí juntos aí amanhã,
para estarmos fazendo a nossa leitura em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus querido, Deus amado, Deus que é longânimo, benigno, mas é justiça também, que vê tudo, sabe tudo, está em todos os lugares e nada lhe escapa das suas mãos, Senhor. Nós cremos na tua soberania sobre as nossas vidas, sobre o nosso local de trabalho, sobre a nossa casa, sobre a obra do Senhor. O Senhor, o Deus que está no controle e na direção de todas as coisas, e nada acontece sem que o Senhor o permita e que tenha um propósito maior para as nossas vidas, Pai. O que for da tua vontade se manifeste, o que não for caia por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque maior é o Senhor que está conosco, e operando o Senhor, não há quem possa impedir, meu Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós cremos nas tuas maravilhas, nos teus milagres, na tua mão poderosa diante dos nossos inimigos, diante dos nossos adversários, diante daquele que meneiam a cabeça para nós, querem achar que nós não valemos nada e querem nos menosprezar, meu Pai. Que o Senhor estenda as tuas mãos diante deles e mostre que só o Senhor é Deus, meu Pai. Tu és o Senhor de toda a terra, de todo o universo, e o Senhor é que tem a última palavra, meu Pai. E quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, continua no controle de tudo aquilo, Senhor, que havemos de fazer ainda no decorrer do dia, das horas, e que nós possamos deitar em paz e dormir e logo repousar, porque só o Senhor nos faz repousar tranquilamente, crendo que amanhã o Senhor proverá, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?